Parabéns, mães. Quantas mães temos aqui hoje à noite? Uau! Vamos dar um aplauso para elas, amém? Que precioso. Hoje à noite quero falar sobre mulheres. Todas as mulheres dizem amém? Amém. Muito fraco, diga amém. Amém. E os homens dizem Mas é para você também, amém? Não é só para as mulheres, eu creio que essa mensagem também vai servir para vocês, mas eu quero especificamente estar me dirigindo às mulheres hoje à noite, porque eu sei que as mulheres têm um propósito na vida, nós somos só os homens, amém? Quando Deus criou a terra, Deus fez todas as coisas, criou o céu, a terra, o mar, tudo que você vê, Deus criou. Mas também Deus fez um homem e a mulher. No livro de Gênesis capítulo 1, versículo 27, veja aqui que a Bíblia diz, 1, versículo 27. Criou Deus, pois, um homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Uau! Antes de Adão e Eva caírem e pecarem, eles reinavam juntos, eles governavam juntos. Você sabia disso? Depois que entrou confusão, depois entrou, realmente desnorteou tudo. Agora, quantos sabem que em Deus não existe acepção de pessoas? Deus não vê o homem diferente, a mulher diferente. Deus vê uma pessoa, Deus vê uma alma da pessoa. Amém? Deus vê isso. Agora, no tempo do judaísmo, na época de Jesus, no judaísmo, havia 613 leis. 100 dessas leis eram contra as mulheres. Você já imaginou, amados? 100 leis contra as mulheres. As mulheres eram as mais cativas. Não havia um grupo de pessoas mais oprimidas que as mulheres. Hoje ainda você vê muita opressão, na verdade. Existe o desequilíbrio, existe o extremo, né? Mas hoje existe, ainda semana eu estava vendo, a mulher tinha que sair com, tapada o rosto e com aquele véu, né? Não podia ser na rua, porque se fosse na rua, podia ser morta, né? Podia acontecer alguma coisa. Então elas eram consideradas mulheres de segunda classe. Elas não tinham direito, respeito e voz. Elas eram propriedade de homens. Os homens podiam comprá-las como se compra um carro, uma casa. Os meninos iam à escola, mas as meninas, elas ficavam em casa com as mães. As mulheres eram proibidas de falar em público. Elas usavam véu sobre os seus rostos sempre que saía de casa. Imagina você sair com véu, né? Sair de casa, aquela coisa, né? Se uma mulher saísse sem véu, o seu marido podia se divorciar dela. Elas cuidavam da casa, serviam as crianças e faziam a vontade do marido. Essa lei é boa, né, homens? Não. Se um homem viesse na casa para jantar, as mulheres teriam que jantar em outro lugar. Os pais arranjavam o casamento da sua filha. Então, raramente casava com o homem dos seus sonhos. Então, imagine, quem não é casado aqui? Você tinha um sonho, puxa, aquele cara é bonito, quero casar com ele, uau! E o pai chegava, não, você vai casar com esse feio. E tinha que casar, tinha que casar. O melhor que elas poderiam esperar, que seu marido as tratasse melhor que seu pai, imagine. Se seu marido se cansara dela, poderia se divorciar, descartando-a. Mulheres não podiam votar, não tinham nenhuma influência política. Elas nem poderiam ser testemunho no juízo. Os maridos podiam casar com outras mulheres. Ok, tinha 100 leis contra elas. O judaísmo era muito rigoroso com as mulheres. Por exemplo, na sinagoga, havia 4 compartimentos. Elas só poderiam permanecer no pátio, elas não podiam entrar lá dentro. A mulher não era permitido ser ensinadas. Então imagine que coisa, elas não podiam ser ensinadas, só os rapazes, meninos. Gostaria que você abrisse o livro de Lucas capítulo 10, por favor. Essa foi a introdução para você ver a condição da mulher que era. Amém? Graças a Deus está mudando, mudou. Também tem um extremo, às vezes tem... Vamos lá, Lucas capítulo 10. Onde fica Lucas? Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, versículo 10, versículo 38. Aqui nós encontramos a história de Marta e Maria. Quando já viu a história de Marta e Maria? É uma história muito linda.
Vemos que Jesus foi convidado para estar na casa de Marta e Maria. Indo eles no caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e ela quedava-se assentada aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos. Maria agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tivesse deixado que eu ficasse a servir sozinho? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Nós vemos que os fariseus e os escribas, eles não valorizavam as mulheres. Elas não eram ensinadas, como eu falei antes, elas não podiam ser ensinadas. E Jesus então vem para uma cidade, e Marta e Maria convidam ela para ir na casa delas. Maria está sentada aos pés de Jesus. O que Marta está fazendo? Trabalhando, limpando a casa, sei lá, fazendo comida, fazendo almoço, cortando cebola, sei lá. Diz que ela agitava-se, ocupada com muitos serviços. E ela chegou para Jesus: Ô Jesus, olha aqui minha irmã folgada aqui, ó. Ela está sentada aos teus pés e eu aqui trabalhando, suando. Talvez estava quente, né? Eu estou aqui suando, trabalhando, fazendo coisas que devia fazer. Por quê? Porque era o costume. Qual era o costume? Tinha que servir. Uma mulher não era ensinada. Lembra que eu falei antes? Não podia ser ensinada a sentar aos pés e ser ensinada só aos meninos. Os meninos sim. Então vemos aqui que Marta está fazendo o que o judaísmo ensinou as mulheres a fazer. Você não é ensinado, você serve aos homens. E ela está, fazendo isso, servindo aos homens, servindo realmente a Jesus. E ela está na cozinha preparando as coisas, e Maria está sentada aos pés de Jesus. E Marta está muito brava. Quem já ficou bravo? Ela está brava. Ela diz ao convidado: Jesus, você não se importa? Porque eu estou fazendo todo esse trabalho e minha irmã está aqui sentada. E que Jesus diz? Marta, Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte. Jesus não diz para Marta: Marta, eu valorizo preguiça, não é bom trabalhar. Quando sabe que quem não trabalha não come? Amém, homens? Os homens para homens. Quem não trabalha não come. Jesus não está dizendo: olha, não quero que você não trabalhe. Mas em outras palavras, Jesus está dizendo: Marta, eu sei que os fariseus ensinaram para você, mas eu não vim aqui para que você me sirva, eu vim aqui para que você sente aos meus pés. Sente aos meus pés. E Maria escolheu a melhor parte. Quanto sabe que a melhor parte que eu e você podemos escolher é sentar aos pés de Jesus? Eu sei que muitas vezes podemos estar tão ocupados correndo para lá, e eu entendo isso. Mas a melhor parte que você pode fazer é sentar aos pés de Jesus. A Bíblia diz que se nós não aprendemos, crescermos, o povo perece por falta de entendimento. E muitas vezes nós não entendemos, nós perecemos, porque nós não sentamos aos pés de Jesus. A gente não aprende com Jesus princípios básicos, coisas pequenas, porque são pequenas coisas que edificam a nossa vida, mas também são pequenas coisas que destroem a nossa vida. Talvez você esteja dizendo essa noite: puxa, minha vida não funciona, minha vida parece que não anda. Eu pergunto para você: você tem sentado aos pés de Jesus, aprendido dele? Como viver, o que é a vida? Você tem procurado respostas de Jesus para a sua vida? Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte. Os fariseus disseram: não pode uma mulher ser ensinada. Mas Maria, ela quebrou toda aquela religiosidade daquela época. Não, eu quero sentar aos pés de Jesus. Você sabe que às vezes há muitas vozes que dizem: não senta aos pés de Jesus, você tem tanta coisa de fazer. Você tenta, correria do dia a dia, não dá tempo de ter meu devocional, não dá tempo de me abrir a palavra de Deus, não dá tempo para ir na Revolução Church, não dá tempo para ir na célula, não dá tempo para ir na oração. Eu tenho tanta coisa de fazer. E nós temos mesmo. Mas a gente muitas vezes perece por causa disso. Maria, ela escolheu a melhor parte. E sabe por que os fariseus odiavam Jesus? Não é porque ele fazia milagres,
mas porque ele restaurava as pessoas, e a maioria delas eram mulheres. Se você vai ver na palavra de Deus, a maioria das mulheres onde Jesus tocava eram mulheres. Certa vez levaram uma mulher adúltera até Jesus. Por que trouxeram uma mulher? Trouxeram a Jesus porque Jesus estava ensinando as mulheres, e os fariseus queriam pegar Jesus. Eu acho que eles estavam pensando, puxa, dessa vez vamos pegar a mulher. Vamos trazer uma mulher, porque a mulher tinha umas leis que não podia ser ensinado, não podia, né? Se era pegado em adultério, era apedrejado, homem também. Eles podiam ter pegado o homem, levaram a mulher. Os fariseus queriam pegar de fato Jesus, queriam que ele oprimisse as mulheres. Mas o que a gente vê, amados, em cada situação, cada circunstância, ele as protegia. Sim, quando a mulher veio, Jesus falou, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E todo mundo, pela consciência, começou a acusar a si mesmo. E cada um começou a retirar. E ficou só Jesus e ela. E Jesus perguntou, ninguém te acusa? Não, Senhor, nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Jesus não está dizendo, continua a tua vida como você quer. Mas Jesus diz, olha, não faça mais isso. Transforme a tua vida. Amém? Amém, amados? Quantos têm visto essa voz? Transforme a tua vida. Não peques mais. Amém? Não faça mais assim. Porque se você continuar fazendo assim, você vai chegar lá. E ao chegar lá, vai destruir a tua vida. Vai machucar você. Quantos sabem que o pecado sempre machuca a mim e as pessoas ao meu lado? O pecado sempre vai machucar você. Lembra-se disso. E sempre vai machucar as pessoas que mais você ama ao seu redor também. A sua família, a sua mãe, seus filhos, seus pais. O pecado faz isso. Mas quantos sabem que Jesus veio, ele levou sobre si o meu pecado, o seu pecado. Jesus está dizendo para mim e para você, não peques mais, amém? E essa mulher foi restaurada, ela saiu, amém? Onde Jesus estava, mesmo nas casas, a gente percebe na Bíblia, as mulheres invadiam as casas. Elas não podiam fazer isso, mas elas iam até Jesus, por quê? Porque elas foram oprimidas por 400 anos, imagina 400 anos, mas agora alguém estava ensinando elas, alguém estava valorizando elas. Abre comigo em Lucas capítulo 7, por favor, vamos ver outra história aqui, linda aqui, Lucas 7, versículo 36, nós vemos uma mulher, pecadora também, entrou numa casa de um fariseu, versículo 36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se esse homem, falando de Jesus, fora profeta, bem saberia quem é a mulher, quem lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe ambos. Respondeu Simão, Jesus perdoou-lhe ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me desses água para beber. Ela, porém, não me desses água para os pés. Por quê? Porque era a lei, tinha que, quando o homem entrasse numa casa, tinha que lavar os pés. E Simão não lavou os pés. Jesus diz, olha Simão, entrei na tua casa e você não deu nem água para lavar meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me desse ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, perdoado-lhe são os meus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados.
Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nessa história nós vemos um fariseu chamado Simão convidou Jesus para jantar com ele. E Simão está tentando se conectar com Jesus. Ele está sentado à mesa e Simão quer que tudo esteja certinho. Então imagina, você convida alguém que já convidou alguém para almoçar. Né? Você quer que tudo esteja certinho, se limpa a sala, né? As crianças, não, fica lá, criança. Olha, vai ter uma visita legal hoje à noite, né? Não incomode, por favor, né? Fica brincando lá. Então ele arruma a casinha direitinho. Tudo arrumadinho. Estão sentados à mesa, imagina a cena, amado, sentado àquela mesa, quem sabe uma mesa grande, né? Ele dá. Simão está com aquela expectativa, o mestre está aqui, porque ele chama o mestre. E de repente entra uma mulher prostituta. E ele olha assim, não, só faltava essa agora. Uma mulher pecadora, um tipo de mulher assim, da pior espécie. E o que ela faz? Ela vai até Jesus e começa a chorar aos pés de Jesus. E Simão diz, puxa, se esse homem, falando de Jesus, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora, até que se viu. Porque uma mulher não podia fazer isso. Aqui no versículo 39 diz, ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se esse for a profeta, bem saberia quem é, qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Versículo 40, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, sim, dize, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários, outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, amorá mais? Simão disse, provavelmente aquele que mais perdoou. Depois no versículo diz algo interessante aqui. Veja aqui, amados, por isso te digo, perdoados-lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Deixa eu perguntar uma coisa para você, quantos pode dizer nessa noite foi muito perdoado? Sabe por que você ama Jesus e você não ama Jesus? Você não ama Jesus porque quando se diz, eu não fui tão perdoado, mas quando você reconhece o teu estado, eu era pecadora, separado de Deus, sem esperança, sem salvação. Era como se você estivesse no lago perecendo, você não soubesse nadar, está lá nadando e não conseguir, eu não sei nadar e está afogando e sobe e desce. E Jesus vai lá, pega você e tira você. Esse era o seu estado. Era a morte eterna, a separação de Deus eterna. Somente quando a gente reconhece o quanto Deus me amou em Jesus Cristo, eu vou amar Ele. Quantos amam mesmo? Tem uma promessa para você, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas você só vai amar se você reconhecer, Deus fez muito na minha vida. Diga comigo, Deus fez muito. Põe a mão no coração e diz, como Deus fez muito na minha vida. E Ele está fazendo, amém? Amém? Deus fez muito na minha vida e Ele está fazendo, amém? Opa, agora melhorou. Deus está fazendo muito. Amado, quando você reconhece isso, você vai amar muito Jesus. Foi o estado dessa mulher. Por que ela fazia tudo isso? Porque ela estava reconhecendo o quanto que ela precisava de Jesus. Sim, ela não podia chegar à presença de Jesus. Mas ela sabia que Jesus estava naquela casa. Ela disse, eu vou lá. Eu sei que eu estou quebrando os princípios das leis. Eu sei que eu não posso entrar lá, sentar aos pés, não posso ser ensinado, não posso nada disso. Eu estou sujeito a ser apedrejado, mas eu vou lá. E ela foi lá, Jesus disse para Simão, Simão, tu vê essa mulher? Lembra, os fariseus não podiam olhar para a mulher, não podiam reconhecer a presença dela. Simão, você está vendo essa mulher? Eu entendo que a sinagoga ensinou para você, Simão, mas olha essa mulher. E diz aqui que Simão olhou para ela e Jesus diz, versículo 44, vês essa mulher? Então entrei em tua casa e não me desses água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Simão, você sabe que eu entrei na tua casa, você não lavou os meus pés.
Todos deviam fazer isso, era costume. Mas você não lavou os meus pés. Mas ela não parou de lavar os meus pés com lágrimas. Simão, quando entrei na tua casa, você não me deu nenhum beijo. Mas ela não para de me beijar os meus pés. Simão, quando entrei na tua casa, você não ungiu a cabeça com óleo. E você devia ter feito isso, você sabe que devia ter feito isso. Mas ela me ungiu com perfume precioso. Jesus está dizendo para Simão, Simão, essa cultura religiosa, isso que você está crendo é um lixo. Essa mulher veio e me beijou. Você devia ter me beijado e você não fez. Ela lavou meus pés e enxugou com seus cabelos. Você devia ter demonstrado paixão, mas você não fez. Mas essa mulher demonstrou paixão. Você sabe o que Deus está procurando na minha vida, na sua vida, amados? Paixão. Diga paixão. Quem já foi apaixonado aqui? Quem é casado sabe disso. Quem é solteiro, não sei. Quem sabe você esteja assim, né? Não, mas alguns rostos estão vendo, eu tenho muita paixão. Opa, vem conversar comigo depois. Ensinar alguns princípios, amém? Mas que Jesus estava procurando? Paixão. Simão, eu entrei e você não demonstrou paixão. Simão, as coisas que você odeia nessa mulher eu valorizo. Ela me deu beijo, ela deu paixão e eu gosto disso. Você sabe que Jesus gosta disso, amados? A Bíblia diz que Ele é o noivo e nós somos a noiva, né? Um dia vai haver o casamento, amém? Amém? E Jesus, como noivo, Ele quer ver aquela paixão na noiva. E Ele se empolga quando alguém está apaixonado. Ele diz, opa, eu gosto disso. Eu gosto de beijo, eu gosto de abraço. Amém? Amém. Quantos abraçaram Jesus hoje, amém? Quantos dizem, eu amo Jesus mesmo, eu quero que você... Sabe, uma das orações que você deve fazer, amados, tem um versículo que Paulo falava, que o vosso amor aumente mais e mais para com Deus e uns para com os outros. Diga comigo que o meu amor aumente mais e mais para com Deus e para com as pessoas. Agora olhe para as pessoas ao lado. Uau! Está difícil amar, mas precisa amar. Amém? Quem é casado aqui sabe disso, amém? É uma boa oração que se deve fazer, amém? Que aumente meu amor. Se bem que nós não temos amor próprio, o amor de Deus derramado em nosso coração. É o amor dele que tem que crescer em nós, amor ágape, amém? Nós temos amor filéu, amor entre amigos, tem vários tipos de amor, 4 tipos, mas um amor ágape, é o amor de Coríntios 13. É esse amor que tem que crescer em nós, amém? Amém, amados? 1 Coríntios 16, 20, tem várias passagens. 1 Pedro 5, 14, vamos ver só esse. Hoje de manhã citei vários versículos, mas não quero demorar hoje. 1 Pedro 5, 14, diz o seguinte: saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. O que está dizendo? Devemos saudar uns aos outros com um beijo de amor. Alguns jovens estão empolgados aqui, mas é ósculo de amor, amém? Opa, pastor, então aqui posso... Não. Quantos estão entendendo, jovens? Alguns acordaram aqui. Mas, amados, de fato, o que Jesus está procurando na minha vida e na sua vida é essa paixão por Ele. Eu podia citar muitos versículos isso. Deus, no Velho Testamento tem um versículo que Deus deseja que a mente que amamos Ele de todo o nosso coração, toda a nossa alma, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. Amém? Deus quer isso. E eu creio que nesses dias Deus está levantando pessoas, uma igreja, um povo com muito amor por Ele. Pessoas que amam o Senhor, mas não amam as pessoas. Que esse amor possa fluir em você, através de você, tocar as pessoas. E à medida que você ama o Senhor, esse amor também vai fluir para as pessoas. Amém? Quantos querem isso nas suas vidas? Amém? Quantos querem isso na igreja, nessa igreja? Amém? Amém. Eu creio que está acontecendo isso. O que vemos aqui, amados, que o Espírito Santo, Deus valoriza todas as pessoas, não só os homens, mas as mulheres, todos, lá em Atos, tem alguns versículos aqui, em Atos 2,17, diz que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, não é apenas os homens, naquela época era só os homens, mas a promessa, a profecia que veio de vossos filhos e vossas filhas profetizarão, amém? Deus está levantando uma geração poderosa, amém? Que vai anunciar a palavra de Deus, que vai tocar as pessoas, eu creio isso. Atos 18,
Nós encontramos outras passagens que também falam sobre isso, 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, porém eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso no Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Aqui nós vemos Priscila e Áquila, era um casal, marido e esposa, levaram esse homem ao lado, ele começou a pregar, a ensinar, só que ele começou a pregar coisas que não devia ter falado. Quanto sabe que às vezes tem pessoas que falam, mas parece, mas não é. E aquele Áquila pensa, puxa, mas esse homem está falando eloquente, é bom. Pegaram, chamaram para o lado e ensinaram com mais precisão. Mas quem estava metido nisso? Uma mulher. Priscila e Áquila. Quantos podem dizer eu sou uma Priscila? Amém? Quem é casado aqui, amém? Deus quer usar os casais. Deus quer usar o homem e a mulher. Atos 21, 9, veja aqui. Só mais esse versículo, vamos lá. Tinha este 4 filhas donzelas, que profetizavam. Filipe tinha o quê? 4 filhas donzelas. O que elas faziam? Elas profetizavam. Uau! Quem está sendo usado aqui? Mulheres. Mulheres. Romanos 16, 7. Sadai, o Andrônico e Junias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, que estavam em Cristo antes de mim. O que Paulo está dizendo aqui? Judias. Paulo saúda os apóstolos, e essa mulher, judias, notável entre os apóstolos. Ela também tinha uma voz. Amém? Timóteo aprendeu com a avó dele, com a sua mãe, lá em 2 Timóteo 1:5. Veja aqui, amados, 2 Timóteo 1:5. Uau, mais depressa. Segundo Timóteo, desculpa. Pela recordação, Paulo está dizendo a respeito de Timóteo, pela recordação que guarda a tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. Paulo dizendo, Timóteo, eu recordo a tua fé, mas essa fé estava primeiro na tua avó Lóide, na tua mãe Eunice. Quantas mães temos aqui hoje à noite? Diga, eu sou uma mãe Eunice também. Quantas mães de fé temos aqui hoje? Amém? Você pode ensinar, pode ter Timóteo na tua vida. Depende de você. Você sabe por que eu estou aqui hoje, amados? Se você me conhecesse, talvez você me conhecia, não sei, alguém está aqui me conhecesse, sou da velha geração atrás. Eu não estaria aqui, eu usava cabelo comprido, eu era o primeiro a entrar na boate, o último a sair da boate. Eu tinha um carro, tinha que entrar na garagem, não podia subir, porque não sabia se ia bater, não sei. Deixava o carro lá na rua. Eu entrava em casa, no meu travesseiro tinha uma Bíblia. Cada vez tinha uma Bíblia. Eu tinha uma raiva daquela Bíblia, que Bíblia nada. Jogava de nada. Mas tinha alguém que orava por mim. Intercedia por mim, minha mãe. Se você é mãe, ore para os teus filhos. Talvez, não sei como é seus filhos, mas ore para os teus filhos, amém? Eu sou testemunha disso, estou aqui porque alguém orou por mim, minha mãe orou por mim. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. De fato nós éramos, todos nós. Eu creio que você tem experiência disso, se você falar de um amigo, uma amiga de Jesus, aqui está, esse cara está ficando maluco. Aconteceu comigo isso, depois que conheci Jesus, minha vida, mas eu senti que precisava mudar. Meus amigos foram conversar com meu pai, o que está acontecendo com o Hugo? Não está mais a mesma coisa?
Meu pai disse, olha, eu não sei, mas eu sei, foi Jesus na minha vida. Amém? Então, amados, assim como Timóteo tinha uma avó, tinha uma mãe, e essa gerou fé por causa disso, ele estava, acho que por causa disso que ele entrou no ministério. Eu creio que há muitos Timóteos esperando aqui, amém, amados? Quantos querem levantar Timóteos, amém? Amém. Então nós vemos aqui, a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, ensinou os caminhos para Timóteo, e isso trouxe resultados. Lá em Gálatas 3, 28, Gálatas 3, versículo 28, diz, de sorte que não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Diga, todos nós somos um em Cristo Jesus. Não há um homem especial, mulher especial, não há acepção de pessoas. Então, mulher, você é valorizada, amém? Você é valorizada. Não como naquela época, tinha 100 leis contra as mulheres. Não existe mais isso. Estando em Cristo, nós somos um. Cada um tem uma palavra, cada um tem dons. Amém? 1 Coríntios 12, 7. 1 Coríntios 12, 7. Diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Essa palavra cada um fala de todos. Não fala do sexo masculino ou feminino, mas fala de todos, mulheres e homens. É concedido a cada um. O Espírito Santo se manifesta a cada um, é concedido a cada um. A gente muitas vezes criou uma cultura que a mulher tem que ficar quieta. Não é isso mesmo? E por outro lado também tem o extremo. Quantos sabem que não? Interessante que quando Jesus foi para ser julgado, foi uma mulher, a mulher de Pilatos, que teve um sonho e falou para Pilatos para libertar Jesus. Mas quem foi usado? Uma mulher. Foi mulheres que tiveram a primeira revelação quando Jesus foi ressuscitado. Quem foi ao túmulo? Foi mulher. E voltaram anunciando, olha, ressuscitou, não está mais lá. O túmulo está vazio. Jesus não apenas ensinou as mulheres, mas ele empoderou as mulheres. Lá em Marcos 5, vejam em Marcos 5, amados. Marcos capítulo 5. Versículo 25. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos havia sofrendo hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía. Imagine, tudo quanto dia gastou tudo. Quem sabe ela tinha terras, tinha dinheiro, finanças, mas ela gastou tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe espantou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada no seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele sairia poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta, e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquela que fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus não apenas ponderava as mulheres, mas ele ensinava as mulheres. Lembra que a mulher não podia chegar perto. O que essa mulher fez? Ela estava com hemorragia. E quando está com hemorragia, provavelmente era uma mulher fraca. Ela perdeu muito sangue. Ela foi em todos os médicos e nada resolvia para essa mulher. Mas ela ouviu falar de Jesus. E casualmente Jesus estava na cidade dela. O que ela pensou? Puxa, eu vou, se eu apenas tocar nas vestes, se eu tocar ele. Lembra que era proibido tocar. A lei não permitia isso. Mas ela disse, se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. E ela foi, saiu de casa. Quem sabe com muita fraqueza,
no meio da multidão, imagina, até chegar para Jesus, porque havia uma multidão comprimindo, apertando Jesus. E ela foi com muitos, acho que estendeu a mão assim, tocou Jesus, e quando tocou, ela foi curada, e Jesus parou. Lembra que o judeu não podia olhar para a mulher, no bom sentido. Jesus então disse que disse, opa, alguém me tocou. Olhou ao redor para ver aquele que fizera isso. E a mulher ficou atemorizada, puxa, agora estou frito, porque não podia fazer isso. E Jesus parou e disse, quem me tocou? Os discípulos, espera aí, mas todo mundo está te tocando, todo mundo está apertando, você parou, não, alguém me tocou de uma forma especial. Amado, deixa eu dizer algo para você, existe uma forma especial de você tocar Jesus. Se você perguntar para as pessoas, você crê em Jesus? Quando aquela pessoa fala, lógico, eu creio. Eu creio. Então explique o que você crê. Ah, eu creio. E faz não tem nada a ver com crer. É um toque especial que Deus está esperando de você para tocar Jesus. E quando você tocar Ele, você vai ser curado, transformado. Mas só quando você tocar de todo o coração. Deus quer que você toque a Ele de todo o coração. Diz, Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Porque ela gastou tudo que tinha, não tinha mais nada. Ela disse, agora só resta uma coisa. Jesus. Você sabe que às vezes Deus permite a gente ficar num ponto que só Ele, mais nada. Às vezes Deus permite numa encruzilhada a gente chegar num ponto e dizer, ó Deus, ou você opera ou eu estou frito. Essa mulher estava assim. Deus, ou tu faz alguma coisa, eu vou morrer de hemorragia, eu ficar fraca, eu vou morrer mesmo, meu destino é morte. E às vezes a gente pensa em resolver as coisas. Amado, eu quero dizer para você, a única coisa que pode resolver a tua vida, mudar a tua vida, transformar a vida, mudar teu casamento, são os princípios da palavra de Deus, é quando você toca Jesus. Jesus falou certa vez, vinde a mim todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O que você deve fazer? Ir a Ele. Tocar Jesus, mas eu pergunto, por que você não toca? Imagine, eu fico imaginando, imagine se Jesus estivesse numa praça, lá em cima tem uma praça, né? Se verdadeiramente Jesus estivesse lá, lógico, vamos supor, a gente sabe que Deus é Espírito, mas digamos que Jesus estivesse lá, presente lá, você iria lá ou não iria? Lógico, eu saí correndo aqui por lá, oh, Jesus está, oh, eu quero estar lá. Agora, se você sabe que você pode tocar Jesus, por que você não toca Jesus? Por que você não vai ter Jesus? Por que você não experimenta Jesus? Amém? Um dia eu estava conversando com uma pessoa. Ah, mas eu não sei quem é Jesus. É lógico, se você nunca experimentou laranja, você não sabe o gosto da laranja. Você pode falar de laranja, laranja assim, mas se você nunca experimentou, como é que você vai dizer que laranja é esse sabor? Assim é Jesus também. Tem muitas pessoas que falam sobre Deus, 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 mas nunca experimentaram Jesus. O que você precisa é experimentar Jesus. Vai a Ele, toca Ele. E veja então, se a vida de Deus não começa a entrar em você. Eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Em fé, como essa mulher fez, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Amém? Tem tanta coisa aqui. Deixa eu parar aqui, eu acho que... Mais um versículo, não, mais um versículo. Mateus 15. Mateus 15, 21. Prometo que é o último. Uau. Mateus disse que termina às 11, isso? Toda vez? 10? 10? 10 e meia? Ah, então, puxa, vamos ler o Salmo todos, né? 21, vamos lá. Partindo Jesus, Mateus 15, 21. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia que viera, era aqui uma mulher, amém? Homens, faz assim, continua, pastor, me anima aí, porque estou falando de mulher hoje, amém? Obrigado, querido. Eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu,
Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Uau, que história! Imagine Jesus andando e essa mulher correndo atrás: Jesus, tem misericórdia de mim. Minha filha está padecendo, está endemoniada, está oprimida. Quando já viram pessoas oprimidas? O diabo faz isso. O diabo vem matar, roubar, destruir. E essa mulher indo atrás de Jesus: Jesus, socorre-me, socorre-me, tem misericórdia de mim. Diz aqui que Jesus não deu nem casa para ela. Por quê? Porque a lei dizia que não podia. Mas a mulher insistiu: socorre-me, Senhor. Jesus parou. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Sabe o que mudou nessa mulher, amados? Ela adorou, diga, adorou. Sabe, você adora aquilo que você ama. Se você não é um adorador, você não vai. Se você não ama, você não vai adorar. Aquilo que você ama, você adora. Pode ser qualquer coisa. Se você não ama a casa de Deus, você não vai na casa de Deus. Se você não ama o Senhor, você não vai adorar. Mas quando você ama Jesus, você vai adorar. Ele é digno de louvor, de adoração. Ela começou a adorar. O que é adoração? É uma entrega. O teu eu se entrega a Ele. Isso é adoração. Quando você vem na presença de Deus, você levanta as mãos, o que você está dizendo? Senhor, tudo que eu sou, se rende a Ti. Foi o que essa mulher fez. E Jesus amou isso. Ele parou. Veja aqui. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Puxa, pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porque essa era a condição dela. Porque Jesus estava querendo que ela reconhecesse o estado dela. Ela disse: Sim, Senhor, eu sei que sou isso, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Sabe o que muitas vezes Deus quer na minha vida, sua vida, reconhecer nosso estado. Senhor, eu sou como esse cachorrinho. Não que eu sou cachorrinho, mas é verdade. Eu necessito de Ti. Eu preciso de salvação, eu preciso de reconciliação, eu preciso de restauração. A área da minha vida que eu estou padecendo, como essa mulher, sua filha estava padecendo. Nada podia ser feito a não ser Jesus. Ela reconheceu: amado, eu quero que você pense algo. Há áreas na tua vida que não vai mudar a não ser Jesus tocar a sua vida. E por que não fazer isso hoje à noite? Por que não dizer? Por que não dizer: Jesus, eu preciso de Ti. Eu necessito de Ti. Eu venho a Ti. Talvez você nunca entregou a tua vida para Jesus. Mas a Bíblia diz: a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, mas todos são filhos de Deus? Não, só aqueles que entregam a sua vida. Você quer ser filho? Entrega a tua vida. Você precisa fazer isso para se tornar um filho de Deus. Todos são criaturas, mas não filhos. Filho e filha é aquele que recebe Jesus. E essa noite é uma noite de oportunidade para você. Essa é uma noite de mudança para você. Essa é uma noite que você pode dizer, como essa mulher fez: sim, eu sei a minha condição. Eu sei que sem Ti estou perdido. Eu quero que Tu seja meu Salvador e meu Senhor da minha vida. Eu tenho áreas da minha vida que eu não consigo. Eu sinto um vazio, amado, que assim como a mulher samaritana, ela pensava que podia tirar a água daquele poço que saciava ela. Ela disse: não, se você voltar a beber essa água, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der, você nunca vai ter mais sede. Ela vai saciar a tua vida. Fique em pé nessa noite, por favor. Um pastor teve um sonho, uma visão. Ele viu 2 tronos, um do lado do outro.
Um estava sentado, um homem, mas do outro lado estava vazio. E ele perguntou: Deus, por que está vazio? Falta a mulher do lado. Os dois precisam sentar juntos. Os dois precisam sentar juntos. Sabe, mulher, sabe, mãe, que você está aqui hoje à noite. Nós liberamos você para você ser livre. Seja poderosa, seja você ser. Tudo aquilo. Deus tem propósito na tua vida, homens também. Amém? Deus tem propósito na tua vida que você nunca pensou que tem ainda. Mas Deus está levantando mulheres, mães nesses tempos. Deus vai usar tremendamente. Há dons em você que vai ser despertado, que Deus colocou em você. Amém? E assim eu creio que, assim como Jesus e tocou aquelas mulheres, também está tocando nessa noite. Cada mulher que está aqui, o homem também. Deus está tocando você. Ele conhece a tua necessidade. Amém? Ele conhece você, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que você passa. A Bíblia diz que Ele sabe o teu deitar, o teu levantar. Ele sabe o que está lá. O que você precisa ser usada como aquela mulher de fluxo de sangue. Ela foi usada. Se eu apenas tocar em Jesus, a minha vida será mudada. Abre as tuas mãos onde você está. Abre as tuas mãos. Diga: Jesus.